Bom, estou cá com o meu primeiro vídeo narrado e hoje eu quero falar para vocês aí como é a vida do servidor. Muita gente acha que a vida do servidor é uma maravilha, mas eu digo aqui para vocês aqui, vou comprovar isso, que a vida do servidor não é fácil. A vida do servidor desde o começo tem muita dificuldade e muitos problemas aí. E tudo começa ali no estágio probatório, quando o servidor chamado toma posse. Então, para você que já é servidor ou quer entrar num concurso público, vamos aí falar de assédio moral, estágio probatório, garantia de permanecer como servidor e exonerado versus demitido. Existem outras formas de ser servidor sem ser concursado. Ele pode ser contratado, terceirizado, comissionado ou eleito. Então, para você que quer entrar no serviço público ou já está, aqui estão algumas leituras básicas aí para você estar sempre folheando. Não precisa ser tudo de uma vez, mas se você tiver algum tempo aí, tiver algum interesse, você ler a lei orgânica do seu município. Esta é uma leitura importante, junto com o seu estatuto do servidor, junto com o seu plano de cargos, carreiras e vencimentos. E também seria uma ótima você saber se tem alguma lei sobre assédio moral no seu local, no seu município, e também o Código Civil Brasileiro aí. Você pode se basear na sua defesa ou na sua acusação com este Código Civil Brasileiro. Para quem pensa que vida de servidor é fácil, eu quero falar para você hoje aqui que quer entrar no serviço público ou que já é concursado, que fez concurso para ser servidor. A vida do servidor não é fácil. Ele pode ser demitido ou exonerado, ao contrário de que muita gente pensa dizendo que a vida de servidor é estável. A vida do servidor não é nada estável. Quem faz a estabilidade do servidor é ele mesmo. A primeira condição para o servidor ser exonerado logo de cara é se ele não tomar posse, como está aqui no artigo 17 da Lei Municipal de Rio das Ostras. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público e deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias contados da posse. Será exonerado de ofício o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto. Então, aqui no artigo 151, diz, sempre que o ilícito praticado pelo servidor seja a imposição de penalidade de suspensão por prazo superior a 15 dias ou de demissão, será obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar. O servidor que responder o procedimento disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso venha a ser aplicado. E resumindo esta primeira parte, está dizendo: se você não tomar posse em 15 dias, você irá ser exonerado. E para isto precisa ser aberto um processo administrativo. Você pode pedir prorrogação de prazo via processo também. Aí agora nós vamos falar aqui de estágio probatório, a pessoa que já tomou posse nesse momento aí. Segundo a lei aqui, é de 3 anos de efetivo exercício no cargo, ou seja, se você pedir licença ou se afastar por qualquer motivo, de doenças aí ou não, esse tempo fica paralisado e volta a contar depois que você retorna ao seu cargo. Ele tem um período aí para se adaptar e ser mandado embora aí. Para começar aqui no estágio probatório. Aí, para comprovar que a vida do servidor não é fácil, a primeira coisa que acontece quando ele entra no estágio probatório
é o assédio moral. O assédio moral se dá por diversas formas e uma delas é as pessoas ficarem falando para você abaixar a cabeça, obedecer e fazer tudo que te mandarem, porque você está em estágio probatório. As condições para quem entra no serviço público por concurso, para ele ser exonerado ou demitido, ele tem que cometer as mesmas faltas de alguém que já está efetivo, ou seja, alguém que já está com mais de 3 anos no serviço público como concursado. Aqui, no parágrafo 3º, ele fala que o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, mediante a abertura de processo administrativo, no qual lhe seja assegurada a ampla defesa, ou, se estável em outro cargo efetivo anterior na administração municipal, reconduzido. Ele pode ser reconduzido ao cargo anterior. Tá? Isso se dá para alguém que já é concursado, ele quis melhorar, fez um concurso para um outro cargo melhor. Nesse outro cargo melhor, ele não se adaptou, arrumou briga e tal, ele pode ser reconduzido para o cargo anterior dele. Ele vai perder aquela oportunidade ali. Mas isso eu posso dizer para vocês é raro, porque geralmente aí quem entra, ele vai tentar aí se adaptar e fazer o que for necessário aí para se manter, como um bom servidor, como ele sempre foi. Ele já conhece os trâmites, já conhece, então isso é muito difícil aí de acontecer. Aí aqui embaixo aqui repete aqui no artigo 151, parágrafo 2º, diz que o servidor em estágio probatório que for penalizado em processo administrativo disciplinar pelas práticas tipificadas no artigo 146 terá sua exoneração convertida em demissão. Depois nós vamos lá dar uma olhada, porque serve tanto para quem é em estágio probatório ou para quem já é efetivo. Ou seja, vai ser dado a ampla defesa para esse servidor a se defender. Ele não é mandado embora assim. Você errou numa tarefa, em 2 tarefas, você vai ser mandado embora porque o chefe não gostou. Não é nada disso. Tem que abrir um processo administrativo explicando as condições que você errou, que você não está se adaptando, você vai ter o prazo para se defender e tem todo um processo aí para comprovar que realmente você não está se adaptando ao trabalho no qual você fez o concurso aí. Bom, aí sem contar que você não é obrigado a fazer tudo o que seu chefe quer. Você fez o concurso para uma determinada função, para uma determinada área, seja lá a secretaria ou departamento. As suas tarefas obrigatórias se resumem ao cargo que você prestou o concurso e não à vontade do gestor, ou do encarregado aí. Se ele te deixar sem tarefa todo dia, mas próximo de ir embora, ele inventa uma tarefa, mesmo que seja na sua função, dependendo do que for, acenda a luzinha amarela aí, pois pode ser um assédio moral. E para você se fortalecer e conhecer, você tem que fazer leitura. Não deixe de ler o Estatuto do Servidor, a lei orgânica, saiba dos seus direitos e saiba das suas obrigações. E outro tipo de assédio que é pouco falado é sobre o assédio sexual. Então fiquem atentos ao modo de falar, aos gestos e às insistências de toques na hora da conversa. Se você se sentir incomodada ou incomodado, junte provas e relate. O errado é quem pratica e não a vítima. Aí, para não deixar passar aqui, o artigo 146, que leva o servidor a ser exonerado ou demitido, dizendo aí que a demissão será aplicada nos seguintes casos, crime contra a administração pública, abandono do cargo, inassiduidade habitual, incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição ou em serviço, ofensa física a alguém quando em serviço, salvo em legítima defesa,
Aí temos aí corrupção ativa ou passiva, improbidade administrativa e outras coisas, né? Aplicação irregular de dinheiro público, aí tem um montão de coisa. Então, se o servidor cometer qualquer falta dessa e for comprovado, vai ter que abrir um processo, ele vai ter o direito de se defender se ele for acusado de alguma coisa, e só após isso aí, de ser comprovado o seu erro, a sua má índole, a sua má conduta, ele pode ser exonerado ou demitido, né? E quando a demissão for fundamentada nos incisos 1, 8, 9, 10, 11, 12, constará do respectivo ato a expressão a bem do serviço público. A diferença entre o cara ser exonerado ou demitido, exonerado ele pode ser exonerado do cargo, ele pode ser exonerado para aquilo que ele foi concursado, para a função que ele foi concursado, ele pode receber um cargo de chefia, ele pode ser exonerado do cargo de chefias e retornar para a função que ele foi concursado. Ele pode ser exonerado, mas ele pode no mesmo ano ou no ano seguinte já prestar concurso público. Se ele passar no novo concurso público, ele pode ser chamado. Agora, o demitido, ele tem que ficar afastado, ele não pode reassumir qualquer coisa no serviço público durante 5 anos ou, em casos mais graves, até 10 anos afastados. Bom, aqui está a explicação, né? O servidor público demitido pela prática de faltas punidas com a demissão fica impedido de retornar ao serviço público municipal a qualquer título pelo prazo de 5 anos. O mencionado prazo será de 10 anos pela prática de comportamentos previstos nos incisos 1, 8, 10, 11 e 12 do artigo 146. Tá? E prescreverão em 1 ano as faltas sujeitas às penas de advertência, em 3 anos as faltas sujeitas a penas de suspensão, em 5 anos as faltas sujeitas a penas de demissão. O prazo de prescrição começa a fluir na data em que o fato se tornou conhecido. Ou seja, a partir do momento que alguém fez uma anotação, abriu um processo, né, de advertência aí, ou não contra você, conta a partir desse momento aí. Bom, então por isso que eu volto aqui, retorno aqui ao artigo 37, nessa observação aqui. Você tem o direito de peticionar aos órgãos públicos na defesa de interesse próprio ou legítimo. Ou então, a partir do momento que você se sentir incomodado com qualquer coisa, você já pode entrar com protocolo a sua reclamação, protocole a sua dúvida, tá? Para que fique registrado aí. E você pode protocolar outros, né, atos, fatos, né, o que aconteceu ou o que você sabe de alguma coisa, relativos ao local ou à natureza do trabalho. Aconteceu qualquer coisa, está te incomodando, deixe registrado. Vai ser protocolado, haverá um processo, mesmo que aquele processo demore, tem casos aí que demora até 20 anos para ser respondido, mas guarde o número do processo, porque se algum dia alguém vier te acusar de alguma coisa, você estará resguardado aquele problema ocorrido. E para finalizarmos aqui, vamos dar uma olhada na Lei de Assédio Moral e Sexual de Rio das Ostras. Então, aqui no município de Rio das Ostras, temos essa lei aqui, 2231 de 2019, a lei que tipifica o assédio moral e o assédio sexual. Então é bom saber desta lei, se inteirar dela, é uma pequena lei aí, rápido de ler, fácil de ler. Se no seu município você tem que buscar aí saber se tem ou não, ou o município ou estado que você está fazendo quer prestar o concurso, já para poder ficar por dentro. Que uma coisa importante é você já se precaver, já se preparar para o que pode acontecer, aquilo, as suas obrigações e os seus direitos. Tem que ficar bem claro aí, você tem que saber usar os dois e contrapor os dois também para você ser um ótimo servidor. Então aqui tipifica, no caso do assédio moral, né, todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja pela repetição a autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho,
a evolução da carreira profissional ou a estabilidade do vínculo empregatício do funcionário, sem prejuízo da existência de outros comportamentos que possam ser tidos por inconvenientes. Então, se aquele seu superior, né, que faz gesto, né, que fala mal de você, que ri do seu trabalho, ele está praticando um assédio moral. Então tem outras coisas aqui também, ó. Marcar tarefas com prazos impossíveis, passar alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais. Você tem uma responsabilidade, o cara, para poder te irritar, ele manda você fazer serviços com menos responsabilidades para poder tentar desestabilizar você emocionalmente, tá? Tomar crédito de ideias de outros. Você fala uma coisa, dá uma ideia numa reunião, depois ele em outra reunião ele fala que foi ideia dele, ele que teve a ideia. Então isso é uma forma de assédio moral também. Tomar crédito de ideias de outros. Ignorar ou excluir um funcionário, né? Só se dirigindo a ele através de terceiro, ó, fala com fulano lá, diz fulano lá, é assédio moral também, tá? Sonegar informações de forma insistente, espalhar rumores maliciosos, isto acontece, criticar com persistência, subestimar esforços, admoestar com rudez, tá? Utilizar de forma maliciosa informações sobre o estado de saúde físico-mental do trabalhador, porque desrespeitar limites decorrentes de condições de deficiência física e mental, impondo ao trabalhador deficiente tarefas inadequadas. Tá? Isso aqui para naqueles casos em que a pessoa entrou no concurso como deficiente. Aí. Tratar de forma preconceituosa condição de gênero, raça ou opção sexual. Criar ou utilizar apelidos de natureza ofensiva ou desmoralizadora. Então, considera-se assédio sexual constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, neste caso aqui, ele não se atém apenas ao assédio sexual com o intuito de obter vantagem, né, o favorecimento sexual. A pessoa que fica flertando o tempo todo, né, fica fazendo brincadeiras, quer botar a mão, quer conversar colocando a mão. Se você se sente incomodada, é um assédio sexual também. Então aqui embaixo temos as penalidades previstas, né? E as responsabilizações penais ou civis. Aí por isso que eu falei em relação ao Código Civil brasileiro também. Aqui está em relação à multa. Então aí está a parte aí do que eu quero dizer para vocês, não precisa ficar me atendo a tudo. Então, resumindo aí, que a vida do servidor não é fácil. Já quando você entra, você já pode sofrer já de imediato o assédio moral e ou sexual, dependendo aí. E é bom você saber, né? Já desde o início, como você pode se proteger, tá? Não tenha medo. Se alguém falar para você que você está em estágio probatório, né, como se fosse uma coisa bem fácil de mandar você embora, de exonerar ou demitir, então você fique sabendo aí que o procedimento para mandar quem está em estágio probatório é o mesmo de quem já está há 10 anos, 20 anos, 30 anos aí. Tem que abrir um processo administrativo, tem que provar o que está dizendo e tem que provar a sua má conduta, tem que provar a má conduta do servidor. Então, para quem acha que a vida do servidor é fácil, a vida do servidor é bem difícil. O servidor não tem garantia de nada. A única garantia que o servidor tem de se manter no emprego, de se manter no seu trabalho, é ele mesmo. É a conduta dele que mantém um servidor onde ele está. Se você acha que ele não está trabalhando direito, fale com o chefe dele, né? E o servidor, para se precaver, se ele não está trabalhando direito por causa das condições de trabalho, que ele já, como mostrado anteriormente, abra um processo, relate
o que está acontecendo, relate qual material que falta para você trabalhar, fala que falta condições e vai colocando no papel, vai se precavendo, tá? Tudo tem que ser registrado. Nada pode ser de boca, porque o dia que colocar um superior, né, e um servidor comum diante de um juiz aí para saber quem está certo e está errado, não vai adiantar você falar que eu falei com ele. Ele vai dizer que não sabe, vai dizer que esqueceu, vai dizer que não se lembra e vai dizer que você não falou absolutamente nada. Então, por isso tem que ser por escrito. Escreva, peça um recebido ou escreva, abra um processo, protocole as suas condições. Então, você tem que se proteger de todas as formas. O público ele já é penalizado por prestar o concurso, né? Você prestou o concurso, você já é penalizado, porque você tem baixo salário, tudo bem, você prestou concurso para aquele salário ali, mas no geral é um baixo salário, você estava precisando dele, mas você fez concurso, mas é um baixo salário, e quando você entra na administração pública, você descobre que o local que você tem que trabalhar é um local às vezes inapropriado também para você exercer aquela atividade. É uma coisa assim deprimente. E você não tem fundo de garantia. Se você for exonerado, demitido, você não recebe nada. Então, se você se aposentar, você vai receber bem menos do que você receberia ou do que você recebe quando está em atividade. Porque é tanto penduricário que quando você se aposenta, aquelas gratificações ali, elas se perdem, né? Então você acaba se aposentando aí às vezes até com a metade do salário que você recebia. É lógico que nada nunca inferior a menos de um salário mínimo aí, mas é uma vergonha aí. Então o servidor público ele pode ser exonerado, demitido, né? Ele se aposentando também ele sai da atividade. Quando tomar posse em outro cargo, né? Quando ele sair dali, se você trabalhar 20 anos no serviço público concursado, você prestou concurso para outro município, né, outro cargo, você não recebe nada não, você não recebe fundo de garantia, aquela bolada de quando alguém trabalha numa empresa, você saiu dali, passou para outro cargo, para outro município, para o estado, para o governo federal, você não recebe nada, você sai com a mão na frente ou outra atrás. Então essas aí são as condições de que o servidor pode deixar aí o cargo. E por último aqui, né, de falecimento, e o que acontece muito aí, né? Quem trabalha há muitos anos aí, todos nós sabemos aí de quantas pessoas, quantos colegas já faleceram aí. A vida do servidor pode ser uma pedreira, mas também com isso ele se fortalece. Não importa se você foi o primeiro colocado ou classificado. Falamos sobre ser exonerado sem tomar posse, sobre ser exonerado ou demitido no estágio probatório e da mesma forma para quem é efetivo com mais de 3 anos, e em todas as etapas pode acontecer o assédio moral e ou sexual. E uma diferença entre ser exonerado ou demitido. Agradeço e até a próxima.